ser, você nunca será aquilo que você não foi criado para ser, e pode ficar a vida toda tentando. Por isso que Jesus olha para aqueles homens que estavam ansiosos e diz: olha para o pássaro. Ele simplesmente aceitou ser pássaro. E quando você se encontra com o seu verdadeiro eu em mim, você encontra a providência para ser quem você foi criado para ser. A primeira coisa que Deus fez com o homem depois que o criou é o abençoou para ser aquilo que ele foi criado para ser. Há providência na identidade. Há escassez na falta de identidade. Aí eu sinto a necessidade de me comparar por ter me perdido de quem realmente sou em Deus. E vivo um homem das sombras. Já viu gente que não tem força para ser quem foi criado para ser e precisa sempre viver na sombra de alguém? Nunca será realidade, sempre vai ser promessa. E aí ele vive se comparando. Quem está mais hypado, quem tem mais influência, eu vou andar com quem tem mais influência. Eu vou andar com quem está com mais evidência. Por quê? Porque ele não tem clareza de quem ele é. E aí você cria esse ambiente de tensão, contencioso, pessoas se competindo, se trombando, brigando por espaço, por reconhecimento. Isso é orfandade, filho. A orfandade é vaidosa, porque na falta de clareza da paternidade de Deus na nossa vida, eu preciso de validação, eu preciso de aceitar, ser aceito, de ser reconhecido, de ser aprovado, e isso vai gerar a uma jornada vaidosa, vazia. Não é esse lugar que nós vamos perceber o que Deus está fazendo. Que Deus nos salve desse tipo de ambiente, que Deus nos salve de congregar, de conjugar a vida na primeira pessoa do singular. Se existe uma coisa que nos irrita tanto quanto um instrumento desafinado, é alguém falar na mesma frase mais de uma vez: eu fiz, eu fui, eu sei, eu tenho. Estão entendendo? Uma vez que não vivo mais para mim mesmo e renasci em Cristo, estou em Cristo, o Espírito Santo habita em mim, eu já não sou eu, mas eu somos nós. E mesmo que esteja sozinho, nunca mais sozinho estou, porque o Senhor está comigo. Então não existe mais o individualismo, existe uma relação de um Deus que atua por meio das características da sua individualidade. É diferente. Eu me tornei um ser coletivo. Estão entendendo? É uma singularidade que encontra o seu lugar na diversidade. Quando tudo se complementa, encontra a unidade verdadeira, a testemunho da própria Trindade. Esse é o primeiro grande desafio. Sair desse lugar, querido. Evite cultivar esse tipo de conversa, esse tipo de ambiente. Eu abençoo para que Deus levante nesse lugar guardiões da santidade de Deus. Quando Deus criou os céus e a terra, Deus criou nos céus querubins, que são guardiões da santidade de Deus, e criou o homem na terra como uma extensão do céu, e a função do homem era cultivar e guardar a santidade de Deus na terra. Tanto é, quando o homem transgrediu contra a santidade de Deus, Deus pegou 2 querubins que estavam no céu e colocou na porta do Éden. Por quê? Porque esses anjos, que são guardiões da santidade, começaram a ter que fazer aquilo que o homem foi criado para fazer e não fez. Muitos de nós aqui vieram hoje para desfrutar do que esse ambiente tem para oferecer, mas não tem ninguém na porta como guardião desse ambiente, para preservar esse ambiente. Estão entendendo, querido? Nós aprendemos a ser pessoas que desfrutam, mas não somos pessoas que cultivam e guardam. Por isso que Davi colocou porteiros no tabernáculo, porque ele falou: nós temos que ter homens e mulheres que vão ser guardiões da integridade, da santidade, da pureza do ambiente. Esses dias, um grupo de jovens foi fazer um momento de oração uns pelos outros, e eles começaram a lavar os pés. Alguns líderes dos jovens começaram a lavar os pés de outros líderes. E eu percebi que eles estavam tentando fazer um momento de honrar. E aí eu tive que instruí-los, porque dizer, quando você quer honrar alguém, você não lava o pé dele, você dá presente para ele, é diferente. Honrar é reconhecer o valor, o significado, e dar algo
que seja proporcional ao valor e ao significado que essa pessoa tem para você. Essa pessoa vai se sentir honrada e você vai ter a bênção da presença dela, vai poder desfrutar dela. Estão entendendo? Isso é honrar. Lavar os pés é expor a miséria do outro, não é honrar. Por que Jesus lavou os pés? Porque todo mundo estava entrando para desfrutar da mesa de pé sujo, desrespeitando o ambiente, sem zelo pelo ambiente, sem cuidado pelo ambiente. Jesus teve que levantar e preservar a pureza do ambiente, expondo a sujeira dos irmãos que estavam entrando. Por isso que eles ficavam constrangidos quando tinha que se lavar os pés, porque estava expondo a sua miséria, os seus erros, as suas fraquezas. Estão entendendo? Que Deus levante homens e mulheres para serem guardiões desse ambiente. Proteger o ambiente de todo tipo de comparação, de orfandade, de competição, de discórdia, de contenda, porque Jesus não está nesse tipo de ambiente, querido. Jesus não fica nesse tipo de ambiente. O que ele fez? Ele se retirou. E foi para onde? E aí está o nosso segundo desafio. É guiar-se pela visão de Deus. Então ele saiu de um ambiente em que os homens estavam apenas olhando para si mesmos e para o que estavam fazendo, se comparando, competindo, arrumando confusão, gerando um conflito desnecessário. Ele sai desse lugar para ver algo além, algo que você não consegue ver nesse tipo de ambiente pequeno, de gente pequena, que se sente pequena, sendo chamada para viver coisas grandes. Ele sai desse ambiente para poder ver algo maior. Estão entendendo? Tira os olhos de pessoas e vai procurar colocar os olhos em Deus. Está frustrado? Então tira os olhos de pessoas e coloque em Deus, irmão. Repita comigo: a frustração é problema meu. A promessa é responsabilidade de Deus. Deus não tem nenhum compromisso com a sua expectativa. Sabe por que a gente se frustra? Porque baseia a nossa vida em expectativa, em pessoal e não em promessa divina. Muitas vezes nos frustramos no casamento porque baseamos a nossa ideia de casamento em expectativa pessoal e não em promessa divina. Eu não caso por causa de uma promessa de Deus, eu caso porque eu tenho uma expectativa de ser feliz. Aí frustra, porque Deus não tem compromisso nenhum com a sua expectativa. Quando Jesus ressuscitou no terceiro dia, os discípulos estavam indo embora, dizendo: nós achávamos que era Ele. E Ele fica 12 quilômetros, abrindo a Bíblia, desde dos profetas até a lei, até os salmos, dizendo: ei, tudo aconteceu de acordo com a promessa de Deus. O fato das coisas não acontecerem como você queria, não quer dizer que as coisas de Deus não estão acontecendo, querido. Então para de se deixar ser bloqueado, travado, roubado por causa das suas expectativas não correspondidas. Deus continua cumprindo promessas. Deus está cumprindo as suas promessas. E há uma mudança de estação sobre a igreja brasileira. E poucos estão percebendo, porque estão gastando toda a sua energia psíquica e emocional arrumando confusão na rede social. Jesus sai desse tipo de ambiente. Saia. Se você não sabe lidar com isso, saia, querido. E começa a procurar o que Deus está fazendo. Isso que Jesus fez. Ele saiu e por um acaso ele encontrou a mulher samaritana. Não, ele viu algo. Ele viu um campo branco. Ele explica depois. Tem coisas que ele não explica na hora que está fazendo, mas explica depois por que ele fez. Estão entendendo? Ele não fala: eu vou lá falar com a mulher samaritana porque vi um campo. Não, ele viu e foi. Só que depois, como os discípulos eram tapados, ele teve que explicar por que ele fez. Ele fez porque viu algo. E a minha pergunta é: o que você está vendo, meu irmão? O que nós estamos vendo como igreja brasileira? O que estamos vendo como igreja dessa cidade? O que estamos vendo como a igreja do maior estado do Brasil? Com maior potência no Brasil? O que estamos vendo? O desafio agora não é nos movemos no escuro, tateando no escuro, no acaso.
sendo pego de surpresas pelos acontecimentos, sendo que a Bíblia fala que Deus sempre fala antes aos seus profetas o que vai acontecer, e nós estamos cansados de ser atropelados pelos acontecimentos sem saber por que está acontecendo. Parece que nós não conseguimos ver antes, como ele falou antes com Noé: Noé, eu vou fazer isso, construa isso. Palavra de revelação é quando ele fala antes o que ele vai fazer. Palavra de sabedoria é quando ele explica o que fazer com a informação que ele te deu. Ele fez a mesma coisa com Abraão, fez a mesma coisa com Moisés. Ele fala antes o que ele vai fazer e dá sabedoria para você desenvolver uma estratégia para lidar com o que ele vai fazer. E por que nós não temos isso? Por que nós não estamos acessando mais esse tipo de informação? A questão não é que Deus é inacessível, nós nos tornamos inacessíveis. Não é que Deus foi, nós nos ausentamos. Deus continua sendo Deus. Não há nenhum lugar no céu ou na terra que você possa fugir de Deus. Mas quem se ausentou de Deus fomos nós, queridos. Nós ficamos horas clamando pela presença dEle, mas quem não está presente somos nós. Quem não se conecta, quem não percebe, quem não ouve, somos nós. Nós gastamos a vida toda fazendo petições e muitas vezes não conseguimos construir um lugar de oração. Por isso que Paulo fala de petição, oração, intercessão e ações de graça. Há um fluxo na vida de oração. E a petição é quando eu falo, quando eu peço, quando eu coloco para fora aquilo que me angustia, que me pesa, que me entristece, que me ira, que me magoa. Eu coloco para fora, como Davi fez muitas vezes em muitos salmos, colocando para fora os seus sentimentos, suas preocupações, suas ansiedades, até que, como ele diz no Salmo, até que entrei no seu santuário. Muitas vezes nós achamos que estamos orando, mas estamos fazendo petição. A oração é quando você não apenas fala, mas começa a ouvir. Por isso que entra no teu quarto, fecha a porta, que o teu pai vai falar com você. Nós podemos ter anos de petição e muito pouco tempo de oração. Por isso que nós não conseguimos ouvir. Se eu não consigo ouvir, eu não consigo ver. Estamos juntos? Porque à medida que nós ouvimos, vemos. Quando o homem perde a capacidade de ouvir, ele perde discernimento para ver. Por isso que Jesus nos dá o exemplo, ele mostra como perceber o que Deus está fazendo no tempo, como perceber que o Senhor está mudando estações na vida de uma igreja, de uma época. Por exemplo, João 5, ele diz: o filho não pode fazer nada por si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho faz. Percebe? Sabe quando uma criança, nós temos que lidar com isso o tempo todo. Quando uma criança ela entra no modo instinto, no modo animal, no modo birra, né? Entra no modo surto, e ela começa a gritar, como é que você tem que fazer? Você tem que bater nela? Não, você tem que tirar ela desse lugar. Chama a atenção dela para outra coisa. E aí você tira ela desse foco, nesse momento, e você chama ela para ver uma outra coisa. É mais ou menos isso que nós precisamos. É isso que Deus fez muitas vezes com o profeta Jeremias, por exemplo. Ele fala, vai lá e desce e fica olhando o oleiro fazer o barro. Estão entendendo? Tira ele do automático, da rotina, e fala, você precisa parar e observar. O que ele faz com os ansiosos? Para, acalma, fica agora olhando para o pardal. Agora para e fica olhando para o lírio. Estão percebendo? Ele está dizendo, nós precisamos parar para observar o que Deus está fazendo. Nós temos uma vida tão agitada, que às vezes temos que tomar um remédio para poder parar a mente e dormir. Hoje nós temos que ter mais fé para não fazer algo do que para fazer mais uma coisa. Porque parece que nós somos condicionados a pensar que produtividade é sinônimo de atividade. Então você se enche de atividade como se isso fosse ser produtivo. Ele sai desse lugar agitado, conflituoso, e vai observar. E ele vê.
Ele vê o que Deus está fazendo, porque ele não buscava a sua vontade, mas ele buscava a vontade do Pai que o enviou. E ele falava apenas o que o Pai falava com ele. Ele fazia apenas o que via o Pai fazendo. Percebe que ele sai desse lugar de orfandade, de fazer para ser aceito, de fazer para ser amado, de fazer para ser acolhido, e ele vai para um lugar em que ele reencontra a referência do Pai, e ele faz porque vê que é aquilo que o Pai está fazendo. Ele sai do lugar de orfandade e entra, mostra para nós o caminho da filiação, de como pensar como filho. E quando eu encontro a minha identidade filho, eu me reconecto com a minha vocação sacerdotal. O que é o sacerdote? Ele entende que nada é dele, que tudo é do Senhor, para o Senhor, e a vida dele é completamente consagrada a Deus. É como se nós vivêssemos a nossa vida parados em Êxodo, mas não conseguíssemos entender que a nossa vida migra para Levíticos. Porque em Êxodo nós somos salvos de um Egito, somos libertos de um mundo, porém em Levíticos somos completamente consagrados e dedicados a Deus. Percebe? Ele sai de um lugar limitado, pequeno, conflituoso, e ele vai agora ver o que Deus está fazendo, porque agora tudo que eu vou fazer, só vou fazer se eu ver Deus fazendo. Não faço nada assim que antes o Pai não fale para que seja feito. É assim que pensa um sacerdote. Ele não cria projetos e depois ora para que Deus abençoe o projeto que ele criou. Ele ora para ver qual é o projeto que Deus está envolvido. O que Deus está movendo? Para que lado que o vento está soprando? Ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, mas aquele que é nascido do Espírito é guiado por Ele. Isso faz sentido, querido? Que Deus nos ajude. Participe do movimento de oração, dessa casa farol. Essa casa é uma casa farol, é um lugar de referência, porque já são 26 anos construindo algo consistente. Estão entendendo? Não confunda o que está em evidência com algo que é uma referência. Existe algo hoje chamado tráfego pago. Já ouviu falar disso, já ou não? Os irmãos investem muito dinheiro para chegar até você o que eles estão fazendo. E parece, por causa disso, que o que está sendo feito é muito relevante. Mas, na verdade, isso está sendo pago para parecer relevante, para poder vender produtos. Estão entendendo? Perceba que por trás de tudo que chega para você, vem um produto atrás. Um curso, ou vem uma Bíblia, ou um livro, vem um produto. Repita comigo, internet é business, é negócio. E nós estamos monetizando coisas que não são coisas que honram Jesus, muitas vezes. Que alimentam guerra, que alimentam conflito, que alimentam comparação, que alimentam competição. Você está monetizando a guerra. Estão entendendo? Você está dando audiência para coisas que Jesus se retiraria. Tem alguém aí? E às vezes um lugar como esse, que há 26 anos está pregando o mesmo evangelho, ensinando a Bíblia na mesma escola bíblica dominical. Estão entendendo, cara? Pastoreando as mesmas famílias, os mesmos irmãos, na mesma cidade. As pessoas às vezes não dão importância. Por quê? Porque não está em evidência, mas é uma referência. Estão entendendo? Farol é uma referência. Como que eu sei que algo é uma referência? Porque está há 26 anos no mesmo lugar. Sem mudar discurso, sem mudar teologia, sem mudar postura, no mesmo lugar. Imagine se você está navegando no oceano e o farol mudasse de lugar toda hora. Ele já não pode ser um ponto de referência para navegantes. E num universo de navegantes desorientados, nós precisamos que esse lugar se levante como um farol. E você que está aqui, reconhece esse lugar como farol e para de ser levado por ventos de doutrinas que são impulsionados por tráfego pago. E valorize uma doutrina que é ensinada aqui há 26 anos, sem se deixar influenciar pelo que está na moda, mas por aquilo que está escrito. Tem alguém aí? Vocês ainda me amam? Amém.
Querido, nós precisamos prestar atenção no que Deus está fazendo nesse tempo, por isso, engaje no movimento de oração. Se amanhã nós temos encontro de oração, esteja aqui. Porque o que é o movimento de oração? Não é um momento de petição, de fazer lista de pedidos. É o que nós chamamos de a incubadora do reino. É o que nós chamamos de startups espirituais. O que são as startups que surgiram nos anos 2000, que invadiram o mundo todo? Foram jovens, homens que estavam percebendo a agenda do futuro e antecipando elas, com muita criatividade, pouco dinheiro e muita atitude. Você vai para as startups de tecnologia, eles não têm dinheiro, mas eles são criativos e têm muita atitude, e estão trazendo inovação, antecipando o futuro. Então, o que é isso? Na mesma época que surgiram as startups, foram a época que explodiram as salas e as casas de oração. Porque Deus se move no tempo e não no templo. Pegou? Deus está movendo no tempo. Ou seja, levantando homens que estão antecipando o futuro, percebendo a agenda do futuro. E quem tem a agenda de Deus para os próximos 10 anos não é a ONU, é a igreja. Só que nós temos que perceber isso onde? No lugar da oração. É no lugar da oração que José decodificou o futuro, os próximos anos. É no lugar de oração que Daniel decodificou o futuro, os próximos anos. No lugar da oração, se existe um lugar que nós vamos perceber que o Senhor está mudando uma estação e preparando uma igreja para um tempo de colheita, é no lugar da oração. Estamos juntos? Orar no intuito de ouvir, anotar e preparar uma igreja para engajar na agenda de Deus para os próximos anos. O próximo desafio tem a ver com estar disposto a ser mais intencional e estratégico nos seus relacionamentos. Por que isso? Presta atenção. Primeiro desafio, eu preciso sair desse lugar de conflito, me comparando com outro porque eu não sei quem sou em Deus. Encontrei minha identidade de filho em Deus porque eu observo o meu Pai. Quando eu observo meu Pai, eu entrego tudo a Ele, minha vida é consagrada a Ele, eu só estou envolvido naquilo que é dele, sacerdotal. Estamos juntos? E quando eu sou sacerdotal e percebo a agenda de Deus, percebo o que Ele está fazendo, eu vou ter que engajar nisso com uma estratégia missional. Identidade de filho me coloca dentro de um movimento de percepção sacerdotal para uma ação missional. Viver dentro dessa missão. Então eu vi um campo, porque eu estava percebendo, orando, ouvindo. Eu vi, Deus mostrou um campo pronto para ser tocado. E agora? Agora eu tenho que pensar, como que eu vou entrar nele? Repita comigo, falta de engajamento é falta de percepção. Se eu não estou engajado na missão, é porque eu não estou percebendo a urgência dela. Quando que eu percebo a urgência dela? Quando eu começo a olhar para Deus. Estão entendendo? Quando eu percebo o que Deus está fazendo, e a missão de Deus é de tocar o mundo todo, desde Gênesis, é encher a terra. Tocar o mundo, as nações, os povos, as pessoas. Deus está olhando para as pessoas. Estamos juntos? Estava pregando esses dias sobre Jonas e algo me chamou muita atenção. Porque ele fala para Jonas, Jonas, lá em Nínive são 120 mil pessoas. E eu falei assim, uau. Nós olhamos para prédios, nós chegamos aqui hoje, e André falou assim, olha os prédios, acho que é por ali o centro. Nós olhamos para as estruturas, para os prédios, para as praças, mas Deus olha e vê gente. Deus vê gente, querido. E aí, o que vai acontecer? O próximo desafio agora é, eu vi o campo, agora como que eu vou entrar nele? Deus deu uma visão, eu estou fazendo algo, estou antecipando, essa cidade está pronta para ser tocada.
Existem pessoas nessa cidade que estão prontas para serem evangelizadas. E agora, como que eu vou chegar lá? Esse é o ponto. Estão entendendo? Eu saí do ambiente que me impede de ver, construí um ambiente que me possibilita ver. Agora eu preciso mobilizar um ambiente que me leve a fazer. O que é? Engajar na missão. Tem alguém aí? E aí isso acaba se tornando muito desafiador. Por quê? Por que que isso se torna desafiador? Porque isso vai exigir de nós sermos mais intencionais nas nossas relações. Nós sermos menos utilitários, de usar as relações, de descartar as relações para começarmos a valorizar as relações. Quantas pessoas nós deixamos passar a nossa vida porque o vínculo que tínhamos com elas era só de trabalho? Se a relação com quem você trabalha acaba, depois que o trabalho acaba, esse trabalho não foi de Deus. Porque para Deus trabalho não é fim, trabalho é meio pelo qual nós nos conectamos com as pessoas e não usamos pessoas para outros fins. Estão entendendo? Eu percebi que não fazia mais parte de um ministério quando um dos líderes pegou o microfone e falou: nós não estamos aqui para ser amigos, estamos aqui para trabalhar. Eu falei assim: então não é o mesmo Deus. E saí imediatamente daquele movimento. Porque a partir do momento que o que nos une é trabalho e não relação, já não é o trabalho de Deus. Porque Deus é relação. Deus não só se relaciona, Deus é relação. É o eterno Pai que ama eternamente o seu eterno Filho por meio do vínculo perfeito do seu eterno Espírito. Deus é uma relação eterna de amor. E não há nada que nós possamos fazer que expresse mais Deus do que nos relacionar. E se nós não valorizamos os relacionamentos, nós não estamos entendendo o meio por meio do qual Deus vai tocar uma cidade. Estamos juntos? Muitas vezes, por causa da nossa religiosidade, estamos construindo muros e não pontes. Querido, pensa comigo, nós estamos indo para as redes sociais e condenando o mundo porque eles não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus. Meu Deus do céu, mas como que eles vão crer que a Bíblia é a palavra de Deus se eles não têm o Espírito Santo para isso? Nós estamos esperando mais de Deus da parte do mundo, enquanto o mundo precisa de mais de Deus da nossa parte. Estamos cobrando que o mundo creia coisas que nós não vivemos. Pensa comigo. Se o Espírito Santo foi o meio pelo qual Deus se revela nesse livro, e se o Espírito Santo é quem inspirou os homens a captarem a revelação de Deus no livro, e se o Espírito Santo é quem nos ilumina para entender a revelação que foi inspirada, como que alguém vai entender esse livro se não tiver Espírito Santo? Se eu tiro o Espírito Santo, esse livro é só livro. Então está certo, a crença dele está certa. Você quer que a Bíblia é só um livro? Tá bom, é só um livro. É claro, você não tem o Espírito Santo para ver que isso aqui é Deus se revelando a nós. Pegou ou não? O que Jesus fazia? Vem e vê. Vem e vê. Vocês dizem isso, mas porém eu digo que está acontecendo isso. Vem e vê. Não é uma guerra intelectual, é só uma questão de proximidade. Chega mais perto para você poder ver o que você não está conseguindo ver de longe. É isso que Jesus fazia. Que Deus nos ajude, queridos. Que Deus nos ajude a sermos mais intencionais nas relações. Construímos mais pontes. Abrimos mais portas, ao invés de construirmos tantos muros. O desafio de acessar uma cidade é um desafio relacional, de relacionamentos intencionais. Se eu sou filho de Deus e tenho uma mentalidade sacerdotal, nada mais é meu, tudo é dele. Eu não sou apenas um professor, eu sou um sacerdote que exerce uma vocação na área da educação. E quando eu vou para o ambiente da educação, eu sou intencional em tudo que eu faço. Se eu sou um comerciante, se eu sou um representante comercial, antes de tudo isso, antes de uma vocação específica, eu tenho uma vocação universal, que é o sacerdócio de todos os santos. E quando eu sou sacerdote, nada é meu, tudo é dele. E eu tenho que administrar de acordo com o propósito dele, para a glória dele. Então eu vou ser intencional nas relações.
E a partir disso, nós vamos começar a construir pontes entre um campo branco e Jesus. Vendo o campo branco, existe uma ponte chamada mulher samaritana. Nós desprezamos, negligenciamos, subestimamos as relações. Às vezes Deus faz passar pela sua vida uma pessoa que pode te dar acesso a lugares de uma cidade que você não imagina. Mas como não é grande, como não faz barulho, como não chama atenção, às vezes nós não damos valor. Nós temos que aprender a amar uma pessoa como se estivéssemos amando uma cidade toda. A servir uma pessoa, porque servindo uma pessoa, eu estou servindo uma cidade toda. Tratando bem uma pessoa, eu estou abençoando uma cidade toda. Estamos juntos? Precisamos parar de ter relações utilitárias. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que parece que a mulher samaritana que tinha acabado de se converter entendeu mais a missão de Deus do que os discípulos que estavam com Jesus já há algum tempo. Jesus, depois que fala com a mulher samaritana, ela vai para a cidade e ela fala: eu conheci um homem, né? E muitos naquela cidade creram em Jesus por causa dela. Eu percebi algo nesse texto que eu só percebi assistindo The Chosen, que eu não tinha percebido lendo a Bíblia. Mas assistindo o filme, eu falei assim: olha, eu não tinha visto isso. Por quê? Lá no filme, não sei se vocês perceberam isso, o caminho de onde Jesus estava, o poço de Jacó, para Samaria, era um só. Isso quer dizer que em algum momento, a mulher samaritana e os discípulos se cruzaram. Porque o caminho que os discípulos tomaram para ir comprar pão é o mesmo que a mulher samaritana pegou para vir buscar água. Percebe que os dois se cruzam? E no filme os dois se cruzam no caminho. E eu falei assim: uau, eu não tinha percebido isso. E o que me chamou a atenção é que aquela mulher se relacionou com a cidade levando Jesus. E os discípulos se relacionaram com a cidade só comprando do que a cidade tinha para oferecer. Por que você veio para essa cidade? Para se dar bem? Para ganhar dinheiro? Construir uma casa? Ter uma vida boa? Ou viemos aqui para cumprir uma missão? Nós estamos nos relacionando com a cidade apenas baseado naquilo que uma cidade pode nos oferecer? Ou estamos nos relacionando com uma cidade porque vimos algo e o Senhor está nos dando uma estratégia para poder tocar uma cidade? Vocês têm o privilégio de poder estar numa cidade que pode ser tocada mais rápido do que uma cidade como a que eu estou agora, que tem muito mais gente. Eu tive uma experiência muito linda. Estava viajando e saindo de Curitiba, e quando o avião subiu, eu vi aquela cidade tão grande, mais de 1 milhão de pessoas, e eu comecei a chorar. Falei assim: Deus, não tem como. Sabe aquele sentimento de impotência? Não tem como, é muita gente. E aí então o Senhor ministrou no meu coração a multiplicação dos pães. E Ele falou assim: eles só tinham 5 pães e 2 peixes. A única coisa que eles tiveram que fazer é ter fé para dividir o pouquinho que eles tinham. Quando você tiver fé para dividir um pouquinho que você tem, vai alimentar mais gente do que você imagina. No outro dia, na outra semana, quando eu estava em casa, tocou uma campainha e um jovem me falou assim: eu tive um sonho essa noite que você me dava um pedaço de pão, eu vim aqui buscar. Era como se Deus estivesse confirmando: só divide aquilo que eu te dei, querido. E às vezes você menospreza, você acha que não é importante o que Deus te deu, a sua experiência, a sua história, a sua vivência, o que Deus já falou com você. Divide, cara. Só que para isso nós temos que começar a perceber mais as pessoas. Quantos querem ser usados aqui? Quantos acreditam nos dons aqui? E por que Deus não nos usa tanto quanto acontecia antigamente? É porque nós nos tornamos influenciados pelo ídolo da pós-modernidade, que é o individualismo. Paulo vai explicar que os dons são para a edificação do outro. Estão entendendo? Logo, eu só vou se deixar ser usado quando eu perceber o outro. Por isso que ele fala: busque o amor e os dons apropriados. Entre pelo caminho do amor, porque o amor vai levar você até o outro.
E quando eu tiver um olhar para perceber o outro, com certeza vai vir uma palavra de conhecimento para o outro. Vai vir uma fé para você orar pela cura física do outro. Vai vir todos os dons que parece que estão travados, mas na verdade é porque você ainda não deixou ele ser ativado pela percepção do outro. Então, quando nós tivermos olhar para as pessoas, os dons fluem. Porque o propósito dele é sempre o outro. Não é gamificar para quem cura mais. Estão entendendo? Eu vi uma vez um lugar em que as pessoas foram ativadas nos dons de curar e pareciam crianças num playground, porque criaram uma gamificação, quem tinha curado mais pessoas. Ou saíram pelas ruas de Curitiba, orando pelos homens em situação de rua, como se fosse um zoológico, orando pelas pessoas só para se divertir, curando elas, sem nenhum compromisso com a pregação do Evangelho para elas. Não é assim que as coisas funcionam. Precisamos dignidade para o ser humano. É a primeira coisa que o reino de Deus traz. Jesus olhava para aquela mulher que era considerada uma prostituta por todos, mas ele conseguia olhar com dignidade para o ser humano. Não a utilidade dela, mas o significado dela. Se nós queremos acessar uma cidade, temos que humanizar o nosso olhar. Jesus veio como homem não só para nos salvar, mas para nos reeducar a ser humanos. Porque ser um ser humano é ser sagrado. Porque ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Não deixe passar as oportunidades. Amanhã, uma mulher samaritana vai cruzar o seu caminho. E aí? Você vai estar míope? Porque vai estar preocupado com os debates na sua rede social? Ou você vai estar percebendo o que o Senhor está fazendo nessa cidade? Uma coisa importante que é muito desafiadora é que ter que lidar com o povo de uma cidade é ter que lidar com quebra de paradigmas. O que é quebrar paradigmas? É quebrar modelos mentais religiosos, preconceitos. Quando Jesus entende que aquela mulher é um meio estratégico e missional para poder tocar uma cidade, ele quebra paradigmas. Mas ele não vai quebrar paradigmas apenas para lacrar. Sabe esse termo usado, lacrar? Para ser polêmico, para arrumar confusão, como muita gente faz. Isso por quê? Porque ser polêmico e arrumar confusão dá audiência. Então muita gente usa a polêmica, a confusão, o conflito para a audiência, mas Jesus, ele quebra um paradigma não para ter audiência, não para poder ser o diferentão, mas é para poder acessar a visão de Deus. Tem a ver com a missão, não tem a ver com ser visto, mas tem a ver com cumprir o que ele está vendo. Aquela mulher fazia parte de um povo com os quais os judeus não se relacionavam. Tanto é que ela mesma fala: como você, sendo judeu, fala comigo que sou samaritano? O que ele está fazendo ali? Quebrando um paradigma, quebrando um preconceito. Não está relativizando o Evangelho, ele está construindo pontes para o Evangelho. Estão entendendo, queridos? Por amor ao que ele viu, a uma cidade, ele não julga aquela mulher, ele se conecta com ela. Tem muita gente falando muito, mas se comunicando pouco. A comunicação acontece não quando você fala, mas quando o outro entende. Eu tenho ouvido as pessoas falarem: essa geração não tem jeito, essa geração não quer ouvir o Evangelho. A minha pergunta é: eles não querem ouvir ou eles não conseguem nos entender? Quem é casado sabe o que eu estou falando, porque às vezes você fala, mas não comunica, porque na nossa cabeça parece que ficou claro, mas para ela, não. E se ela não entendeu o que eu quis dizer, eu não me comuniquei. Se eu não me comuniquei, eu me estrumbiquei, porque quem não se comunica, se estrumbica. Isso acontece direto, porque na minha cabeça ficou claro, mas aí eu descubro que não me comuniquei bem. E a gente acontece isso direto com relação à missão. Por isso que, nesses últimos 20 anos, em bases missionárias, você vê jovens durante 4, 5 anos estudando como se comunicar com uma tribo, com uma nação, com uma cultura. E a gente é negligente com relação às culturas urbanas. Nós vivemos em cidades multiculturais e nós não paramos para analisar como que eu vou me comunicar melhor com essa cultura.
Como que eu vou me comunicar melhor com essa cidade? Sem os preconceitos. Sem ter que dizer para ela, você está errado, eu estou certo. Estão entendendo? Ele simplesmente quebra o paradigma, o preconceito, e ele se comunica. Outro preconceito, além do preconceito histórico, político, religioso, tem também o cultural, o social. Você é homem, eu sou mulher. Ele quebra outro paradigma. Estão entendendo? Esse aqui é o oposto de Jacó. Você é maior que Jacó? Sim, quebra outro paradigma. Eu sou aquele a respeito de quem Jacó falava. Estão entendendo? Ele começa a falar: o que eu tenho para te propor está muito além de tudo isso que nos separa. O Evangelho é poder de Deus, querido. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo que crê. Não é uma arma para ferir, é um poder para salvar. Que Deus nos ajude a sair de lugares de conflito, encontrar um lugar de identidade sacerdotal e engajar na missão com mais intencionalidade relacional, menos preconceitos culturais, religiosos, tradições, menos marginalização, menos arrogância, menos sentimento de superioridade. Eu acho lindo quando Paulo chega no Areópago, que é um lugar que havia tanto ídolo, tanta idolatria, que o texto fala que o espírito dele ficou agitado. Ele ficou revoltado dentro dele, mas ele se conteve. E ele fala: eu preciso construir uma ponte e não muros. E ele fez algo que eu acho maravilhoso. Ele olha em volta e diz: vejo que vocês são religiosos. Sabe o que ele diz? Repita comigo: ele não condena o que é buscado, mas ele valoriza a busca. Nós gastamos tanto tempo condenando o que as pessoas estão buscando, que deixamos de aproveitar a oportunidade reconhecendo que há uma busca. Porque toda busca é busca de Deus, querida. Toda busca é busca de Deus. E a gente fica chutando santa, fica falando mal do que eles estão buscando, e a gente deixa de aproveitar a oportunidade dizendo: cara, eu vejo que você está buscando algo. Eu vejo que você tem muita força na sua busca por algo, que você acredita no que você está buscando. Cara, eu também. E eu quero te falar sobre essa busca. O Deus desconhecido que você está buscando. Isso é o que? É quebrar paradigmas. Ao invés de construir muros, construir pontes com o coração. Sermos mais relacionais. Isso faz sentido para você ou não? Que você não perca mais oportunidades, né? Sabe o que é lindo nesse texto? Que não dá tempo de a gente estudar isso com mais detalhe, mas se você for estudar depois, né, vai depois para 2 Reis 17, e você vai ver a história do porquê que os samaritanos começaram a ser indesejados pelos judeus. Porque Samaria era a capital de Jerusalém, era uma cidade muito importante na história de Israel. Por que de repente se tornaram não desejados? Por causa da forma como eles foram recolonizados quando conquistados pela Síria em 722 a.C. O que eles fizeram? Ao invés de apenas dominar as nações, eles pegavam, presta atenção, líderes de um povo e levavam para Samaria. Pegaram os líderes de Samaria e levaram para outro povo. O que eles faziam? Eles misturavam tudo e eles geraram o que tem muito no Brasil, que se chama sincretismo religioso. Samaria, ao invés de adorar o único Senhor Deus de Israel, passou a ser influenciado pelos 5 povos que trouxeram 7 deuses diferentes. E aí eles começaram a ser influenciados por outras influências religiosas e ter outros cultos e outros deuses. Qual que era o problema de Israel com eles? É que vocês adoram o Deus de Israel, mas também adoram outros deuses. E aí ele pergunta para aquela mulher: onde que está o seu marido? Ela fala: eu não tenho. Quantos ela teve? Quantos povos vieram para Israel? 5. Você se relacionou com outros maridos, com outros deuses. Você está num lugar agora que é o número 6. Ele fala: o que você está agora você não sabe se é seu. Você está num lugar de indefinição.
É esse lugar que essa cidade está agora, um lugar de indefinição. Estão entendendo? E aí o evangelho vem não para julgar ela pelos 5 que ela viveu, mas pelo lugar de indefinição se apresentando como o 7º que veio para resolver. No poço onde os patriarcas encontraram as suas esposas, ele fala sobre casamento. É muita coincidência? É muita coincidência, porque ele veio para restaurar a relação com as pessoas e não julgar as pessoas por estarem fora da relação. Ele vem propor uma aliança, propor um casamento. Estão entendendo? É a mesma coisa que você ir para a rua e falar para a pessoa: se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Isso não é evangelismo, isso é terrorismo. Porque a vida dela já está ruim, você acabou de ameaçar ela. Estão entendendo? O que Jesus disse? Ei, por que você não volta para casa? O que você está fazendo com a sua vida? Para de andar como filho de Caim, um andarilho errante em busca do livramento da morte, e comece a andar como Abraão, um peregrino que está indo de volta para casa. Muda ou não muda, gente? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. É o caminho de volta para casa. Jesus não veio para nos salvar do inferno, ele veio para nos reconciliar de novo com Deus, Pai. O nosso problema sempre foi com Deus, não foi com o diabo, querido. Jesus veio para resolver o nosso problema com Deus, com o Pai. Por isso que hoje, por meio de Cristo, fomos reconciliados e temos paz com Deus. Que Deus nos ajude a ter um olhar compassivo, para com todos os homens. E lembrando sempre que Jesus não veio para ser só mais um capítulo na vida das pessoas, mas ele veio para trazer as pessoas de volta para a história dele. Jesus não veio para melhorar a sua história. Ele veio para nos salvar da ideia de viver uma história e nos trouxe de volta para a história dele. O que é o Evangelho? O Evangelho é a história de Deus. O último desafio, e eu quero concluir com isso agora, é orarmos para que isso que Jesus fez com uma mulher tocando uma cidade se transforme em uma cultura e uma plataforma. O que é a cultura? É algo que faz parte da maneira de todos pensarem, algo que faz parte do modo de vida de todos. É quando um princípio se torna parte da vida. Estão entendendo? O que é a cultura? Cultura é quando alguém faz algo que não precisa mais ser ordenado para fazer, porque aquilo já está dentro dele. Então, quando nós criamos a cultura de parar de arrumar confusão, quando nós começamos a criar a cultura de entender que nós somos filhos e fazemos parte de um reino sacerdotal, engajados na missão de Deus, e todo mundo vive isso com naturalidade e verdade de forma sobrenatural, nós nos tornamos uma nova plataforma missionária para tocar a nossa Jerusalém, Monte Mor, Judeia, Samaria e os confins da terra. A nossa oração é para que essa igreja possa experimentar uma nova estação, uma estação de colheita. Para isso, nós vamos precisar parar, ouvir o Senhor, repensar as nossas estruturas e as nossas estratégias para poder acessar isso, não é? Por quê? Porque se nós estamos num tempo de plantio, de semeadura, a tecnologia, a estratégia, o equipamento, a abordagem é uma. Estamos juntos? Sim ou não? Se eu estou num tempo de colheita, a tecnologia, a estratégia, a estrutura é outra. Então, até para nós sabermos como nos mover, nós vamos ter que parar para observar que estação o Senhor está trazendo para nós. O que eu sei, queima no meu espírito hoje é coisas que nós estamos achando que vão acontecer daqui a algum tempo, já está acontecendo. Uma cidade já está pronta para ser tocada. A oração do Senhor é que Deus envie mais trabalhadores. Que vocês não sejam apenas aqueles que sustentam e enviam, como ouvimos aqui hoje com muita alegria, mas que vocês também sejam aqueles que estão tocando mulheres samaritanas todos os dias. Talvez tocando um médico dessa cidade, você tenha acesso a toda a estrutura de saúde para poder comunicar o Evangelho, do micro para o macro,
Estão entendendo? Porque ele falou com uma mulher e uma mulher colocou ele dentro de uma cidade. Você não tem noção de onde Deus pode te levar para pregar o evangelho quando nós começarmos a valorizar as relações e as pessoas que Deus coloca na nossa vida, na nossa vizinhança, na nossa casa, no nosso escritório, na nossa caminhada. Que Deus nos ajude. Que Deus abençoe esse lugar, né? Com a chuva da estação certa, né? Muitas vezes nós pensamos que chuva é bênção, né? Lembra? Chuvas de bênção, chuva de... Mas para um bom judeu, chuva é muito mais do que isso. Chuva é bênção, mas não é benefício, é responsabilidade. Entenda a bênção como não benefício pessoal, mas responsabilidade missional. Sempre que uma chuva caía, Deus estava abençoando a terra para ser plantado algo. Sempre quando uma chuva caía, Deus estava abençoando a terra para ser colhido algo. Quando Deus começa a abençoar a sua vida, Ele está dizendo, é hora de você ser uma bênção e abençoar as famílias desse lugar. Porque essa foi a palavra de comissionamento para Abraão. E nós, em Cristo Jesus, somos abençoados com as bênçãos de Abraão. Ele diz, não só receba a bênção, Ele diz, seja uma bênção e abençoe todas as famílias da terra. Então esse lugar não é apenas o lugar em que você é beneficiado pelas bênçãos de Deus, mas é um lugar em que você aprende a ser uma bênção e abençoar todas as famílias dessa cidade. Que Deus abençoe vocês e parabéns. Em nome de Jesus. Amém, querido.